Vocês já ouviram falar do Caderno da Gratidão? Você sabe por que é importante escrever um Caderno da Gratidão? Na pandemia, em 2020, a gente ficou em casa, não podia fazer nada, então eu comecei a assistir vários vídeos, né? Então, vídeos sobre espiritualidade, vídeos sobre isso e aquilo, e teve um deles que, assim, me tocou muito forte, que é a gente fazer uma gratidão. Porque naquele momento eu estava tão irritada que não podia sair, não podia fazer nada. Se tivesse que sair, tinha que ter máscara, ter todo o cuidado, o álcool, aquilo. Era uma chateação tão grande. E eu ficava irritada com aquilo, né? Então, a gente tinha que procurar uma válvula de escape. Então, o que eu fiz? Um vídeo, né? Ele me ensinou e eu comecei a fazer aos poucos, né? Eu comecei com um caderno assim, fininho, né? Um caderno bem fininho, escrevendo, né? E quando a gente senta, pega a caneta, né? E vai escrever gratidão pelo quê? Eu tava tão irritada que eu não conseguia escrever assim, o que eu vou agradecer se eu tô tão... Aí eu falei assim, não, vamos agradecer o que eu tô vendo aqui na minha casa, né? Então eu comecei dessa forma, agradecendo que eu tenho uma casa, agradecendo que eu tenho água, que eu tenho luz, que eu tenho... assim, tem um quarto, tem cama. Então eu fui agradecendo as coisas que estavam na minha frente, que eu estou vendo, né? Então eu escrevi bastante, vocês podem ver, né? O caderno, né? Tá todo... Eu ia escrevendo assim, pulando linha, né? Para poder me concentrar mais. Então essa prática de escrever eu sempre utilizei na minha vida, que quando eu estudava, eu lia tudo e eu tinha que fazer um resuminho com as palavras-chave para poder me lembrar. Então, esse exercício de escrever no Caderno da Gratidão me relembrou aquela época de escola, que quando eu escrevia, eu me lembrava mais rápido daquelas coisas. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a agradecer as coisas básicas do dia a dia. Aí você vai me perguntar assim, mas pode ser um caderno pequeno, grande, do tamanho que você quiser. Vai depender de quanto que você vai escrever. Então, eu terminei com um caderno, aí eu passei para um outro caderno. Esse aqui é mais interessante, né? Ele tem, assim, as páginas diferentes, né? De várias cores. Então, eu comecei a escrever, né? Assim, as coisas que eu quero agradecer. E continuei as práticas, né? De escrever, observar tudo que acontecia. Então, quando você começa a agradecer as mesmas coisas todos os dias, você começa a procurar mais coisas para agradecer. Então, isso é interessante, que eu comecei a agradecer e eu já acordava com aquele ímpeto de buscar coisas para fazer, para que eu pudesse ficar feliz comigo mesmo e dizer, eu fiz aquilo, que ótimo, eu fiz aquilo, que legal. Então, vamos lá, passo a passo. Você vai pegar um caderno, pode ser grande, pode ser assim, caderninho médio, né? Ou então um caderninho pequenininho. E você começa a agradecer. Eu agradeço o quê? 10 coisas, 3 coisas, 5 coisas. O que você sente no seu coração. Eu comecei agradecendo 10 coisas. 10. Então, o que eu fazia? Eu pegava lá e agradecia, hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei e estou respirando. Hoje eu acordei... fiz o café, estava uma delícia. Você está entendendo? Então você vai fazendo as coisas que você está vendo na sua frente, no seu dia a dia. Depois, você pode fazer. Eu faço à noite. Você pode querer, de repente, fazer de manhã, ou então quando você volta do trabalho. Né? Eu ensinei essa prática para o meu marido e ele, assim que ele chega em casa, né, ele lava a mão, bebe uma água, aí ele senta... Ele já pega o caderninho dele e já começa a escrever as coisas que ele fez durante o dia. Então, para ele é esse momento. Para mim, é antes de dormir. Então, depois que eu termino tudo aqui, arrumo tudo, aí eu sento aqui rapidinho e eu falo, então hoje foi isso. Mas, durante o dia, eu já vou lembrando que eu tenho que fazer aquela gratidão. Então, eu já saio de... Então, à noite eu escrevo. E de manhã, quando eu saio de casa, eu já vou fazendo coisas assim, que eu falo assim, uma gentileza, um olhar que eu troquei com alguém no trem ou no trabalho. Tem uma senhora que limpa as escadas, né?
E eu sempre cumprimento ela, né? Eu dou um sorriso, ela me responde, né? Ela às vezes me dá uma coisinha, eu também dou uma coisinha para ela. Então, só esse momento de essa troca, eu agradeço também. Então, você vai colocando tudo. Você vai me perguntar assim: eu escrevo de caneta, de lápis? Eu prefiro de caneta. Eu tenho várias canetas coloridas, né? Então, eu escrevo uma linha azul, uma linha preta, uma linha, essa aqui é marrom, não, roxa. Então, cada linha eu vou escrevendo com uma canetinha para ficar mais divertido para mim, né? Que eu gosto muito das coisas bem coloridas. Então, o caderno da gratidão, ele tem esse, primeiro, de preencher a gente. No momento que a gente está irritado, no momento que a gente está assim, desolado, triste com alguma coisa, você começa a agradecer, então você vai reconhecendo mais coisas para agradecer. Então, esse é o básico. Aí tem o nível 2, caderno da gratidão nível 2. Como é que é isso? É quando você vai juntar essa prática do caderno da gratidão com a lei da atração. Como que você vai fazer isso? Né? Porque você quer uma coisa, você agradece o que você tem na sua frente, mas aí você quer mudar a realidade, você quer uma coisa, então você vai, durante um período, no final do seu agradecimento, lá na prática diária, você vai pegar e vai dizer assim: ai, que maravilha que eu consegui isso, que maravilha que eu consegui mais aquilo, que maravilha que eu consegui ir ao show que eu queria ver, que maravilha que eu consegui comprar o ingresso, que maravilha. Você tá entendendo? Você vai botar uma coisa que você quer que aconteça, mas como se já tivesse acontecido. E isso é muito interessante, porque dá um resultado. Porque você já está agradecendo por uma coisa que você está querendo, você está sonhando. Mas o que pode acontecer é de você mudar de ideia. Você começa a pensar bem, bom, não é isso que eu estou querendo. Não tem problema. Você deixa aquilo para trás, você apaga, você risca e você começa a agradecer. Mas eu acho que o caderno da gratidão, ele vai te dar clareza no primeiro momento, para você agradecer o que você tem. E no segundo momento, você começar a atrair as coisas que você quer. Mas às vezes a gente não tem clareza. Então, só mesmo colocando no papel, eu agradeço por ter isso. Mesmo que você não tenha, você vai pensar que você tem, você vai sentir que você tem. Às vezes, quando você faz esse exercício de colocar no papel e pensar que aquilo está acontecendo com você, na verdade, não é bem aquilo que você estava querendo. Você está entendendo? Então, é muito importante essa prática da escrita, porque o que a gente coloca aqui na mão, você tem que usar tantos neurotransmissores para poder fazer a escrita, né? Aí sim você vai ver, olha, é realmente isso que eu quero? Não, peraí, eu vou pensar melhor. Porque você ficar só no quero, eu agradeço que eu já tenho isso, que eu já tenho um carro, uma Ferrari, não é bem assim, né? Você realmente, você quer uma Ferrari, eu agradeço pela Ferrari que está na minha garagem. Aí você fala, não, eu não quero uma Ferrari, não cabe, é grande demais, tem que ter seguro, você começa a pensar em tudo. Então, o caderno da gratidão, você escrevendo, você tendo essa prática, ele realmente vai te ajudar a você ter clareza no que você quer e você ter uma percepção melhor da sua realidade, das coisas que você está fazendo no seu dia a dia. Então, eu tenho essa meta, né, de acordar e pelo menos, né, ter contato visual, receber um alô, um agradecimento de pelo menos 3 pessoas. Que eu não preciso nem conhecer a pessoa, mas, por exemplo, eu vou numa loja de conveniência, aí eu vou comprar uma coisa, aí a pessoa olhou para mim e agradeceu, porque às vezes a pessoa faz tudo tão no automático, ela nem olha para você, tá, passa lá a maquininha e não te olha. Então, isso é importante. Então, nesse momento que eu tenho esse contato visual, é como se eu já tivesse programado isso. Aí vem para minha realidade e eu, à noite, eu lembro, uau, que legal, eu consegui, pelo menos, ter um contato visual com 3 pessoas desconhecidas
E ali rolou uma conexão, né? Um agradecimento. Eu agradeci por ela ter me olhado e ter me servido, e ela me agradeceu por eu ter comprado ali naquela loja. Ou então a moça do supermercado, ou alguém passando na rua me dá a licença para eu passar na frente. Você está entendendo? Então, qualquer coisinha vale a pena você agradecer. E quando você coloca na escrita, no caderno da gratidão, você vai ver como o seu entorno vai melhorar. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir realizado. Então, por isso que eu não paro de comprar caderno. Aí eu tenho o caderno da... Esse aqui é o antigo, que eu fui até procurar para mostrar para vocês. Aí tem esse caderno aqui, né, que já usei bastante. E tem esse outro aqui também, né? Então eu tô com 2 cadernos, fora os outros cadernos, né? Porque eu fiz um caderno do Eu Sou, eu fiz um caderno das afirmações, fiz um caderno das afirmações, mas hoje eu quero falar somente do caderno da gratidão, que eu acho assim muito importante que todo mundo tenha, que a gente vai ensinando aos poucos, né? Porque não é logo de tacada que a pessoa vai conseguir agradecer. Tem gente que consegue, 30 coisas que você agradece hoje. Aí você vem desde lá da infância agradecendo, agradeci que eu nasci nessa família, agradeci, você vai agradecendo, mas tem uma hora que você fala assim, já fiquei sem coisa para agradecer. Então vai aos poucos, porque aí você aumenta, você expande assim a sua percepção, o seu coração, você começa a ter um olhar mais complacente com a sua realidade. Que não é tudo tiro, porrada e bomba, não é tudo na luta. Você vai começar a agradecer realmente as coisas que fazem sentido na sua vida e na vida das pessoas. Então era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Por favor, faça o caderno da gratidão, que vale muito a pena. E se vocês quiserem ir para o nível 2, né, do caderno da gratidão, você começar a agradecer pelas coisas que você gostaria de conseguir, mas como se elas já tivessem acontecido. Então você vai escrever: agradeço, que maravilha que eu já tenho isso, que maravilha que isso aconteceu na minha vida. Estou tão feliz e grata porque isso aconteceu comigo, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então vamos praticar o caderno da gratidão. Tchau.